O que é Páscoa? É a vitória sobre a morte. Porque Jesus venceu a morte. Jesus não está mais no túmulo, ressuscitou, está vivo e vive para todo o sempre. E nós que temos Jesus Cristo, não estamos mais mortos nos nossos pecados, mas ressuscitamos também, estamos em Cristo, temos vida e vida com abundância. Aleluia, glória a Deus. Sabe, por isso nós viemos à casa do Senhor para o servir. Porque Ele disse: servireis ao Senhor e Ele vos abençoará, Ele vos curará, Ele vos transformará, Ele vos dará vida, Ele vos tirará da morte para a vida. Venha comigo lá, coloquem aí Marcos, capítulo 16. A Maria Madalena e a Maria, mãe de Tiago, foram ao túmulo. Sabe, muitas pessoas aqui hoje vão aos túmulos, mas os túmulos continuam lá, fechados, e está lá tudo. Mas aqui elas tiveram uma grande surpresa. É porque a tampa do túmulo era uma pedra grande. E elas se perguntavam: mas como é que nós vamos fazer? Porque elas olhavam para a dificuldade e para as posses delas. Mas quando lá chegaram, ficaram admiradas. Verso 3. E diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? Elas estavam à espera: olha, vamos ter que pedir ajuda. Olha que nós não conseguimos. Verso 4. E olhando viram que já a pedra estava revolvida e era muito grande. E entrando no sepulcro viram um jovem sentado à direita, vestido de uma roupa comprida branca, e ficaram espantadas. Sabe, quando elas entraram no sepulcro, ela viram um jovem vestido de roupa branca e assentado. Estava lá um anjo e tinha um recado para elas. E eu quero lhe dizer, Deus deixou um recado para cada um de nós, a sua palavra, e com a sua palavra nós vamos vencer, porque temos a vitória, porque Ele já nos deu a vitória. Domingo de Páscoa é dia de vitória, porque dia de vitória sobre a morte, sobre o pecado, e dia de vitória para termos vida, paz, alegria e gozo. Aleluia! Vamos continuar. Verso 6. E porém disse-lhes: não vos assusteis, buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado. Ora, Jesus tinha sido crucificado, tinha sido tirado da cruz, tinha sido colocado no túmulo, e era quem elas buscavam. O que eu ia dizer. Há tanta gente que diz que as mulheres devem estar caladas, mas foram as mulheres as primeiras a saberem da ressurreição de Jesus. Aleluia! Diga aí a uma mulher: vai e prega. Não te preocupes com aquilo que dizem. Olha, nem se preocupe com a cara deles, porque a cara deles passa. E se eles não mudarem de cara, ficam com ela assim. E o que eles dizem também é com eles. Mas quando nós sentimos o poder de Deus e a glória de Deus, nós vamos em frente, não paramos mais. Vamos continuar. Foi crucificado, diz: já ressuscitou, não está aqui. O anjo disse a ela: olha, ele já ressuscitou, não está aqui. E elas perguntaram: então onde é que foi o lugar que o puseram? Eis o lugar onde o puseram. Aqui era o túmulo onde ele tinha estado, mas já não estava ali. Eu quero lhe dizer, muitas pessoas hoje perguntam onde é que está Jesus.
Você sabe onde é que está Jesus? Coloquem, por favor, ali João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Onde está Jesus Cristo? Você já o recebeu como seu Senhor, como seu Salvador? Se você fez isso, Ele está dentro do seu coração. Ele vive dentro do seu coração. Ele vive dentro de si. Eu vou lhe dizer uma coisa, Ele não fugiu. Se nós o recebemos, por isso diz aqui, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se nós precisamos de receber, eu até aos meus 17 anos não entendia isto, não entendia, nunca tinha lido, nunca ninguém me tinha dito. Mas quando eu entendi que eu precisava de receber Jesus Cristo, eu o fiz com a minha boca, eu declarei que Jesus Cristo era o meu Senhor, o meu Salvador, e eu fiquei com a certeza que Ele agora vive dentro de mim. Se você ainda não fez essa declaração, Deus está à porta do seu coração e está a bater e diz assim, filho, filha, abre a tua boca e confessa-me e convida-me, porque depois precisamos de vir e segui-lo, porque Ele é a ressurreição e Ele é a vida, Ele não está mais morto. Amém? Vamos lá para João 5, 24. João 5, 24. Aleluia. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Você recebeu Jesus Cristo por crer na sua palavra, você passou da morte para a vida. Então diga aí à pessoa que está ao seu lado, atrás de si, tens a vida em ti? Hoje é o dia de teres a vida. Amém! Sabe, a ressurreição de Jesus Cristo é uma das verdades fundamentais da sua palavra, da salvação, do Evangelho. Qual é a importância da ressurreição de Jesus para os que nele creem? Primeiro, ele comprova que ele é o Filho de Deus. Em João, capítulo 10, versos 17 e 18, diz assim, por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Você repara uma coisa, Jesus deu a vida dele para tornar a tomá-la, porque ele tinha esse poder, o Pai lhe tinha dado esse poder. Portanto, você, ao dar a sua vida a Jesus Cristo, você recebe a vida, porque Jesus lhe dá a vida. Amém? Verso 18. Ninguém me atira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Você já viu? As pessoas pensaram e pensam, tiraram a vida a Jesus. Não, foi Ele que a deu. Ele foi lá de vontade própria. E sabe porquê é que Ele foi lá de vontade própria? Por mim e por si. Diga aí a alguém que está ao seu lado, Jesus foi à cruz. Por ti e por mim. Vamos continuar. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Toma atenção. Este mandamento recebi do meu Pai. Deus recebeu do Pai. Você sabe porque é que nós somos chamados irmãos em Cristo? Há muitas pessoas que dizem, agora são todos irmãos. Pois somos. Sabe porquê? Na terra tem um irmão mais novo, mas espiritualmente, na terra, fisicamente. Mas, na glória, tem um irmão mais velho que deu a vida dele por mim, que é Jesus Cristo. Por isso, aqueles que recebem Jesus Cristo e têm Jesus como o Filho de Deus, somos irmãos em Cristo. Ele é o irmão mais velho. Lá em Romanos 1,4 diz assim, declarado Filho de Deus
Mas eu gosto da palavra que vem a seguir. Em poder. Declarado Filho de Deus em poder. Segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. Digo-lhe uma coisa. A morte e a ressurreição de Jesus garante a eficácia. A ressurreição de Jesus garante a eficácia da morte redentora. Lá em Romanos 6,4 diz assim: de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo, na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos também nós em novidade de vida. Glória a Deus. Nós às vezes, muitas pessoas dizem, esta vida é sempre a mesma coisa. Alguns até dizem uma parvalheira. Não é nada uma parvalheira. Não é sempre a mesma coisa. É uma novidade de vida. A cada momento temos que viver com Cristo, porque Ele tem algo novo para nós. Você quer ajudar aí alguém? Você quer ajudar alguém? Só alguns querem, os outros não. Desperta! Não abano também a pessoa. Não. Mas diga a ele, desperta para Cristo, porque Ele tem vida para ti. Diga a ele assim, Deus te ama. Por isso, deu Jesus. Lá em 1 Coríntios 15, eu vou quase terminar, os irmãos já vão ao almoço, porque hoje é domingo de Páscoa, na minha terra era dia de comer cabrito, borrego. Verso 17, 15, 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Eu gosto do versículo 20, sublinhei-o aqui. Mas diz assim, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Ele foi o primeiro. Ele ressuscitou. E aqueles que já tinham morrido, que acreditavam em Cristo, já ressuscitaram e foram com Ele para a glória. Estão na glória. Para onde você vai? Para onde você vai? Sabe que muitas pessoas olham para a vida aqui nesta terra e acabou. Não, não. Nós temos que ter a certeza que temos vida eterna e que vamos para a glória. Oh, pastor, e aqueles que já foram, que já dormem? Naquele dia, quando Jesus vier, eles ressuscitarão. E aí vão. Verso 21. Porque assim como a morte veio por um homem, sabem a morte veio por quem? Pelo Adão. Ai, Adãozinho. Mas glória a Deus. Também a ressurreição dos mortos veio por um homem, e esse se chama Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, a vida eterna, a paz, a alegria, o gozo. Verso 22, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados com Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Você está à espera que Jesus volte? Você diz, pastor, ele vai voltar. Vai, eu estou à espera dele. A cada momento da minha vida eu estou à espera. E tenho de estar preparado para ele vir. Senhor pastor, preparado. Na minha terra dizem quando é preparado,
de fatinho e toda coisa. Não. Preparados espiritualmente para ir, porque é a minha salvação. É a mais importante. Ter a certeza da minha salvação. Ter a certeza que ando dia após dia com Cristo, que caminho com Ele, que Ele tem vida para mim. Sabe? Muitas pessoas hoje procuram as melhores notícias. Não é? Qual é a notícia de hoje? Já passou. Ei, mas eu quero lhe dizer, a melhor notícia que o mundo já ouviu veio de um túmulo vazio. O túmulo de Jesus Cristo. Ele ressuscitou, está vivo e ainda é notícia hoje. Ei! Sabe? Jesus vencido pela morte, Jesus retido pelo túmulo, jamais poderia ser o Salvador do mundo. Por isso, a verdade gloriosa da ressurreição de Jesus é a pedra da esquina do cristianismo, daquele que tem Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. É a verdade mais excelente, mais extraordinária, que serve de alicerce à nossa fé. A Bíblia diz que Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, venceu a morte e ressuscitou como primícia daqueles que dormem. Lá em Atos capítulo 26, verso 23, diz assim: isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dentre os mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. Glória a Deus, foi isso que Ele fez. Mas sabe uma coisa, eu quero terminar, porque depois a Páscoa começou lá no Egito, o pastor já explicou um pouquinho há pouco, lá quando o povo era escravo do faraó e Deus os mandou celebrar a Páscoa com um cordeiro morto e que o tinham que comer e barrar as portas com o sangue, porque o anjo da morte passaria e não tocaria naquela casa. Mas Jesus veio instituir a ceia. E Ele disse: quando vos reunires, a partir de hoje, o pão e o vinho. O pão simboliza o meu corpo, o vinho simboliza o meu sangue. O corpo moído por vós, o sangue que perdoa os vossos pecados, vos lava. Pois já vamos lá, mas eu quero dizer, estávamos a falar que devia anunciar a luz a este povo e aos gentios, e foi isso que Ele veio fazer. Jesus veio. Sabe, mas o anjo, lá no túmulo, disse às mulheres que lá estavam. Vamos lá ver o que é que ele disse a elas. Marcos 16, 7. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, como ele vos disse. Ela disse para eles irem e anunciarem. O que é que eles fizeram? O que é que elas fizeram? Vamos ver no versículo 8. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. Sabe, você pode dizer, mas pastor, o que é que o pastor está a dizer? Sabe, Jesus disse, ide e pregar o Evangelho a toda a criatura. E hoje muitas pessoas não vão, porque elas temem, têm medo, e o que é que está a acontecer? Eu agora não vou fazer. Ei, hoje Deus está-te a chamar para ires e pregares o Evangelho e dizeres às pessoas que elas precisam de Jesus Cristo, serem salvas, serem libertas do poder de Deus na vida delas.
Você está disposto? Cada pessoa tem que responder por ela própria. Mas ainda bem que Jesus interviu. Interviu e lhes apareceu. Verso 9. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demónios. Era demónios com fartura. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E vem por aí fora, verso 13, e indo estes anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Há muitas pessoas que dizem, eu já falei às pessoas, mas elas não querem. Não é só hoje. No tempo de Jesus, os discípulos foram, Jesus tinha acabado de ressuscitar e muitas pessoas não creram. Mas não foi por causa disso que eles deixaram de ir e de anunciar o Evangelho. Agora vamos para o versículo 15. Porque depois ele apareceu aos 11. E ide por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda a criatura. Eu não sei o que é que esta palavra toda diz para si. É porque não está aqui alguns, ou alguma. Toda a criatura. Pastor, mas a pessoa não vai querer. Eu sei quantas pessoas eu tenho pregado a elas, falado a elas de Jesus, e elas ainda gozam. Mas como eu estou morto em Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, não me importa daquilo que elas fazem, daquilo que elas dizem. Eu sigo em frente, porque tenho a paz de Deus, o amor de Deus no meu coração e sigo. Quanto mais... Espera aí. Ai. Quantos gostam de receber? Ei, pouquinhos. Olha, eu pensava que era toda a gente que gostava de receber. Eu cá gosto de receber. Ainda agora tem-me dado, como é que se chama aquilo? Folares. Ai, que isso. E então com ovos. Lá vão os ovos. Mas lá vai o peso. Mas sabe uma coisa? Todos nós gostamos de receber quando nos dão alguma coisa. Certo? Mas a palavra de Deus é: dai e ser-vos-á dado. Quando nós damos a salvação, a palavra a alguém, nos é dado mais de Deus. Quem é que quer ter mais de Deus? Quem é que quer ter mais revelação, mais do poder de Deus? Dê aos outros também, porque dá e será dado. Pastor, mas eu falo e as pessoas ficam de má cara e não me falam e depois começam ainda a gozar. Gozem que gozem, é problema delas, não é meu. Sabe o que é que Deus quer fazer? Deus quer levantar uma salvação poderosa. Há 25 anos está a fazer? 25 anos atrás. Deus me falou um versículo. Puseram lá ao pé do meu escritório e tudo. Deus disse que tinha muito povo nesta cidade para salvar. Por isso, vamos. Quando digo cidade, é à nossa volta. Sabe, Deus é Deus de milagres mesmo. Quando eu estava quase do outro lado, não cheguei a ir ao outro lado, mas estava do outro lado. Deus não depende de uma pessoa. Deus é o Senhor. Abrimos um trabalho em Chaves. Qual o problema? Agora, Deus conta consigo para a salvação deste povo. E hoje é o dia da ressurreição. O dia que Jesus Cristo trouxe a vida e a vida eterna. E aqueles que estão mortos em pecados. Eu estava. Você não sei, mas eu estava. Até o dia que eu recebi Jesus Cristo
como meu Senhor e meu Salvador. Eu estava morto nos meus pecados, na minha velha maneira de viver, mas glória a Deus, que um dia eu recebi Jesus Cristo como meu Senhor, meu Salvador, e ressuscitei. Tenho vida nova, vida eterna em Cristo Jesus. Agora, às vezes, a brincar, eu costumo dizer assim: pronto, a primeira vez Ele me deu vida no meu espírito e agora deu-me vida no meu corpo, porque senão já cá não estava. Sabe, muitas vezes damos mais importância ao milagre que acontece no corpo, de cura disto, do que o milagre da vida eterna, porque também é um milagre. Vocês estão cá? Vocês estão cá? Sabe, é muito importante. Eu vou andar para a frente, senão vocês nunca mais saem daqui. Baixe a sua cabeça em reverência a Deus. Se você está aqui e você nunca recebeu Jesus Cristo, nunca o confessou com a sua boca e nunca disse: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador, e eu te entrego a minha vida, ser o meu Senhor. Eu quero dizer que Jesus o ama. Se você nunca o fez e você diz: eu quero fazer, onde você está, levante só a sua mão com um sinal para nós orarmos. Se você não é obrigado, se você nunca o fez, levante a sua mão. Aleluia. Fica a sua mão levantada. Fica aí onde você está. Então, vamos todos ajudar estas pessoas que levantaram a sua mão. Agora, vamos todos e diga assim: ó Deus, é no nome de Jesus que eu te peço perdão pelos meus pecados. E agora, Senhor Jesus, eu te recebo no meu coração como meu Senhor, meu Salvador, meu Redentor. Obrigado, Jesus, porque agora te entrego a minha vida e eu declaro que te vou seguir todos os dias da minha vida. Agora, obrigada, porque o teu sangue, Jesus, lavou os meus pecados. E, Senhor, agora eu te posso seguir, porque eu sei que sou um filho de Deus. Agora, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Dê uma salva de palmas a Jesus.